Pode terminar amanhã a novela do aumento do IPTU em Florianópolis. Tribunal de Justiça de Santa Catarina deve julgar se reajuste é ou não constitucional. Enquanto isso, tem gente achando dinheiro na rua. Pelo menos 2 casos aconteceram nessa semana aqui no estado. E continua a campanha de vacinação contra a hepatite B em Santa Catarina. As doses estão disponíveis em qualquer posto de saúde mais próximo da sua casa. TV Com 20 horas, a notícia em detalhes a partir de agora. Boa noite para você, são 8 horas e 1 minuto agora, a temperatura na tela da TV Com 14 graus, para você que está nos acompanhando pelo canal 36 da NET ou também pelo site tvcomsc.com.br. O assunto hoje é o aumento de uma série de itens que vão complicar a vida dos cidadãos aqui em Florianópolis, no estado e também no Brasil. Uma das notícias mais importantes liga à energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou hoje pela manhã o reajuste de 22,47% nas contas de luz para residências. O aumento médio será de 22,62%. Esse número vai servir de base para a Celesc dividir as tarifas de energia pelos seguintes subgrupos: residencial, rural, comercial, industrial e iluminação pública. O reajuste começa a valer a partir da próxima quinta-feira. Falando em ajuste, um outro produto que vai ficar mais caro é o leite. E a explicação para o aumento é a dificuldade para criar pastagens que resistam ao frio. Mas esse ano, outro fator agravou o problema. Quem costuma ter as contas na ponta do lápis já deve ter percebido que o preço do leite está mais alto. E o principal culpado disso é o tempo. Segundo este especialista, todo ano, nessa época de frio, por causa da escassez das pastagens, o gado fica mais magro e, por isso, produz menos leite. Nós temos temperaturas bastante baixas, né? Este ano agravado pelo excesso de umidade, né? E a pouca luminosidade. Mas este ano teve um agravante. O excesso de chuvas prejudicou ainda mais o crescimento das pastagens e, por isso, o preço do leite pode demorar a baixar. Além disso, o leite é um produto que tem muitos intermediários e cada um acaba tirando uma margem de lucro. Outra notícia de aumento é a do IPTU aqui da capital. Uma outra questão que deve mexer no bolso dos catarinenses, mas esse aumento acaba vindo acompanhado de um grande impasse. Os novos valores propostos pela Prefeitura, será que são legais? Constitucionalmente é possível fazer essa alteração? A gente acompanha esse assunto há bastante tempo aqui na TV Com. E hoje, às vésperas do julgamento que vai decidir sobre a constitucionalidade do reajuste do IPTU em Florianópolis, amanhã no Tribunal de Justiça, nós trouxemos aqui ao TV Com 20 horas o advogado tributarista, doutor Vicente Capella. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado pela participação aqui conosco. Tudo bem. Bom, a gente acompanhou essa polêmica do IPTU. O cidadão de Florianópolis ficou preocupado pela quantidade muito grande do reajuste, pelo índice gigantesco do reajuste para alguns. Resumindo, para quem até nos acompanha no interior do estado, já que falamos para toda Santa Catarina, o que essa ação que pode ter um fim amanhã representa, o que ela significa para a cidade? As entidades estão discutindo na Justiça se o IPTU que a Prefeitura está propondo, que propôs, fez a lei, ela é constitucional. Mas sobre que enfoque? Os principais enfoques são 2. É o princípio da capacidade contributiva e o não confisco. Esses 2 princípios tributários têm um núcleo muito simples, que é razoabilidade da tributação. A tributação não pode ser tão pesada ao ponto de invadir o patrimônio do contribuinte e ela tem que levar em consideração se aquela pessoa tem capacidade de suportar isso. O problema desse núcleo da razoabilidade é que ele é muito singelo. Às vezes o que é razoável para mim não vai ser razoável para o outro. E isso se mostra claro quando a gente tem decisões judiciais em sentidos diversos. Se entrou com a ação judicial, o Tribunal de Justiça, numa análise liminar, ou seja, numa análise provisória, antes do fim da ação, ele decide, não, para a cobrança e vamos aguardar sem cobrar até o final da ação. A Prefeitura, descontente, recorre ao STF. O ministro Lewandowski recebe a ação e diz o seguinte, olha, ainda provisoriamente libera a cobrança. Volta o Joaquim Barbosa de férias e diz, ainda provisoriamente impeça a cobrança.
O que vai acontecer amanhã é exatamente a definição no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, que antes se manifestou temporariamente, numa sede de uma liminar, vai se manifestar amanhã sobre o mérito. Sim. É constitucional, sob o ponto de vista da capacidade contributiva, sob o ponto de vista da razoabilidade na tributação, essa cobrança da Prefeitura? Sim ou não? Esse episódio de amanhã deve colocar um fim efetivo na história ou há possibilidade de que depois disso ainda caibam outros recursos e o caso se arraste indefinidamente? A decisão de amanhã põe fim à questão no âmbito do Tribunal de Justiça, sim, mas não põe fim à discussão em si. A parte que perder vai com certeza recorrer ao STF. Então esse tema vai, no final das contas, ser decidido pelo STF. Amanhã teremos mais um episódio, mas não teremos ainda o episódio final. O contribuinte aqui de Florianópolis pode utilizar como comparação, às 8 horas e 6 minutos aqui na tela da TV Com, aquela questão que nós conversávamos antes do programa, que o reajuste dos salários não foi tão grande como está sendo o reajuste do IPTU. Esse argumento talvez não seja tão válido porque tem aí a questão da valorização dos imóveis, que geralmente é muito grande. Exatamente. A base de cálculo que está se tomando é a valorização dos imóveis. O que a gente observa no Brasil como um todo é que houve uma grande valorização imobiliária nos últimos anos. Isso em Florianópolis foi ainda maior. Isso tem uma repercussão direta na tributação. Alguns pontos que chamam a atenção é a questão, será que esse é o único momento que a gente tem que fazer isso? A Prefeitura vem corrigindo a tabela, então quando a gente fala em atualização, a gente tem que tomar cuidado. Ano a ano, nos últimos 15 anos, ela vinha sendo corrigida pela inflação. O problema é que a inflação estava perdendo para a valorização imobiliária e o que a Prefeitura quer agora é fazer a atualização, essa diferença cobrar nesse ano. A gente tem um outro problema, que é a lei previa limites, mas previa limites somente para 2014. Não falava absolutamente nada de limite para 2015. Ele dizia que seria proposto um limite de aumento para 2015. Então, do ponto de vista que está hoje, a liberação para 2015 é a liberação do aumento completo, sem aquelas travas que eram aplicáveis a 2014. Agora, a gente recentemente teve um episódio aqui em Florianópolis, o senhor deve ter acompanhado também, não é da área tributária, mas foi a questão da demolição daqueles 30 metros da Lagoa da Conceição. A Justiça depois se manifestou, acabou dizendo que em nenhum momento se falou em demolição, mas sim em desocupação, em liberação de acesso para a praia e tal. E alguns colegas do senhor da área do direito imobiliário falaram que era o caso de se recorrer individualmente em ações judiciais para tentar reverter essa decisão, cada um alegando a característica do seu imóvel, as condições do seu imóvel. Nesse caso do IPTU, muita gente pode ter pensado a mesma coisa. Bom, vou recorrer individualmente, já que a Prefeitura, recorrendo, não consegue reverter essa decisão e não é nem o interesse da Prefeitura recorrer à decisão, evidentemente. Nesse caso, cabe algum tipo de ação individual que cada morador de Florianópolis possa fazer para tentar não pagar um IPTU mais caro? A ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser julgada amanhã, ela tem, em princípio, validade para todos. Sim. Então, tanto que mesmo as pessoas que não entraram na justiça não tiveram um aumento da cobrança. Mas acho que essa tua colocação é muito importante. Qual é a minha leitura do que vai acontecer amanhã? Eu imagino que amanhã o Tribunal de Justiça vai liberar a cobrança, porque é muito difícil falar se é razoável, se houve uma cobrança, quando a gente tem cenários muito diferentes. Talvez para um imóvel realmente tenha havido uma cobrança estratosférica, enquanto para outro seja razoável. Querer fazer essa análise como um todo, olhar toda a planta genérica de uma única vez e dizer se é razoável ou não, para mim não vai ser mais interessante. Então, a minha expectativa é que amanhã o Tribunal de Justiça libere essa cobrança e aí sim, cada munícipe vai poder buscar a justiça demonstrando que para o seu imóvel, e aí é palpável, né? A gente consegue demonstrar se para aquela pessoa, aquelas condições, o aumento foi, sim, fora do razoável, além do que tem a capacidade da pessoa suportar. Eu acho que esse é o final da questão. Cada um discutindo individualmente o seu IPTU. Doutor, muito obrigado pela gentileza da participação aqui no TV Com 20 Horas, pelo esclarecimento. Muita gente ainda não consegue compreender, não conseguiu compreender, até porque a questão é relativamente complexa. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. 8 horas e 9 minutos agora. O que você faria se encontrasse uma boa quantia em dinheiro? Pois bem, mesmo correndo o risco de ficar apertada no fim do mês, principalmente agora, com todos esses aumentos aí que a gente falou, uma professora aqui de Florianópolis deu um belo exemplo ao encontrar um bolo de dinheiro num posto de saúde aqui da capital. Bom, e ainda tem mais. Não foi a primeira vez que essa professora achou dinheiro
e devolveu. Vamos ver. Eu estive quinta-feira aqui no posto para pegar algumas informações. No que eu desci a rampa, eu vi que abaixo da cadeira tinha, né, um massinho de dinheiro. E aí eu peguei esse maço de dinheiro e entreguei para a menina da farmácia. E elas disseram que iam tentar fazer um relatório para ver as pessoas que estiveram ali para tentar devolver. E até onde eu sei, hoje eu tirei mais uma informação e ainda não acharam essa pessoa. Então, provavelmente, é uma pessoa que não está com o nome ali no cadastro, entendeu? Mas que deve estar precisando muito, porque é um dinheiro que deu para ver que é ou o salário do mês ou a aposentadoria, entendeu? Eu coloquei no lugar dessa pessoa que deve ter passado um final de semana bem chateada, entendeu? Achando que, perdi meu dinheiro, o que eu vou fazer agora, entendeu? Então, por isso que eu estou tentando, de alguma forma, ver se alguém consegue localizar essa pessoa, né? Já encontrei uma vez também na agência bancária e já entreguei também, né, o dinheiro. Bom, 8 horas e 10 minutos. Bom, o dinheiro encontrado está com o coordenador do posto de saúde do centro, na Avenida Rio Branco, ali onde era o antigo departamento de saúde. Bom, e lá em Chapecó aconteceu uma história parecida. Uma pessoa saiu do caixa eletrônico antes de completar a operação de saque e acabou deixando o dinheiro lá. As câmeras de segurança flagraram o momento. E o que será que aconteceu depois? Será que a dona desse dinheiro deu a mesma sorte? Vamos ver. As imagens das câmeras de monitoramento do supermercado divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que duas mulheres se aproximam. Uma delas tenta realizar o saque, desiste e vai embora. Logo em seguida chegam mais 3 pessoas. Enquanto aguarda na fila, um deles percebe que em um dos caixas eletrônicos havia o dinheiro. Ele retira o valor e entrega ao segurança do supermercado. O rapaz que encontrou os R$500 trabalha nesta empresa, que fica ao lado do local onde está o caixa eletrônico. Eu ia tirar um extrato, olhar o meu saldo, daí quando eu fui na máquina estava piscando a luzinha no painelzinho ali, que teria o dinheiro na máquina, né? Daí eu pedi para 2 senhores que estavam do lado aí, se era deles, eles falaram que não. Daí eu entreguei para o segurança do mercado. Teu primeiro impulso foi devolver o dinheiro? Sim. Não era meu, né? Não tinha. Algum dono tinha, né? O dinheiro foi entregue à Polícia Civil, que acabou devolvendo o valor ao supermercado. Infelizmente a delegacia não pode ficar com a guarda do valor, então está conosco até que o banco identifique quem é o proprietário para que seja realizada a devolução. Segundo a Caixa, situações como essas em que clientes esquecem o dinheiro no caixa são mais comuns do que se imagina. Por isso, a orientação é aguardar até que o equipamento complete a operação. Então, quando você vai fazer um saque, né, há uma comunicação com o computador central e é onde há o retorno para a disponibilidade. Provavelmente o cliente saiu antes de vir esse retorno. Então, nossa orientação, sempre aguarde a finalização da operação, né, antes de retirar o seu cartão e ir embora. E verifique se o dinheiro não está disponível na máquina. Mas afinal, o que acontece com a cliente que acabou não realizando o saque? E nós já identificamos o cliente pelo lado do saque, né, ele já foi comunicado e a Caixa já reembolsou o valor ao cliente. Já os R$500 que ficaram com o supermercado devem retornar para o local de onde saíram. Muito bem, 8 horas e 13 minutos. Vamos à redação do Diário Catarinense, conversar com Rafael Martini sobre esses e outros assuntos que estão acontecendo aqui em Florianópolis. E aí, Martini, tudo bem? Boa noite, Felipe, tudo tranquilo? Boa noite. Bom, começar aqui pelo seguinte, ele já foi símbolo de glamour, de destaque, um dos locais mais frequentados aqui de Florianópolis, agora amarga uma morte lenta e dolorosa, enferrujando nas águas da Bahia Sul, aqui em Florianópolis. De quem que eu falo? Do iate Casablanca, né, Martini? E aí? Inclusive, né, Felipe, há quem diga que o meu colega de apresentação aí do 20 Horas já foi visto nos anos 2000 lá participando inclusive das festas de clube de mulheres que eram organizadas a bordo daquela embarcação aí, quando tinha uns 40 quilos a menos, uma coisa toda assim, mas enfim, né, isso é só mais uma das lendas urbanas ali do iate Casablanca, né, meu amigo Felipe Reis? Agora, falando sério, é lamentável, sim, é lamentável que uma embarcação que já foi, de uma certa forma, foi símbolo aí, ela funcionava de quarta a domingo, a gente está vendo imagens, praticamente todas as noites tinha algum tipo de evento, festa de casamento de 15 anos, e até, como eu brinquei, até clube de mulheres eram organizadas por lá. E por que foi proibido? Isso que é o mais interessante. Por que foi proibido, Felipe? Porque a embarcação, as pessoas embarcavam ali ao lado do hotel Veleiros,
E o barco zarpava e ali passava embaixo da ponte Ercílio Luz, atracava próximo à Beira-Mar Norte, e lá o pessoal ficava curtindo a noite, curtindo a festa tranquilamente, e depois retornava por volta de 2, 3 horas da manhã ao trapiche do Veleiros. Só que os vizinhos das imediações ali do trapiche, do Veleiros, começaram a reclamar do barulho durante o desembarque, durante a madrugada. A Floran foi lá, fez uma medição de decibéis do barulho praticado pelo pessoal e resolveu interditar a atividade. Agora, o mais curioso, por que o navio não conseguiu continuar em operação? Porque não existe um outro trapiche que seja autorizado para ele realizar o embarque e desembarque em toda a Florianópolis, Felipe. Veja bem. Veja a que ponto nós chegamos na questão do turismo náutico aqui. Não existe um outro trapiche onde ele possa exercer. O que aconteceu? Há mais de 4 anos está parado, atracado, simplesmente enferrujando, sucumbindo à força do tempo, sem que ninguém consiga se ter um futuro aí para esta embarcação. Este é um belo retrato do nosso turismo náutico em Florianópolis, Felipe. Martini, antes dos destaques, só para registrar, como eu não me lembro de ter tido 40 quilos a menos, então não era eu que frequentava as festas do Clube das Mulheres ali no Iate Casablanca. Mas vamos então aos destaques de amanhã do Diário Catarinense, porque hoje vocês estrearam aí num novo cenário, muito bonito, uma nova diagramação. Aliás, a gente vai falar sobre isso em detalhes daqui a pouco no TV Com 20 Horas, no outro bloco, para falar um pouquinho mais sobre essa renovação que está no DNA do Diário Catarinense. Que outros assuntos trarás amanhã na coluna mais lida do jornal? Obrigado. Não é verdade essa última informação, mas a gente, quem sabe, um dia chegar lá, Felipe. Um destaque bacana, inclusive, já está disponível no blog, no diario.com.br/visor. Veja só que interessante, Felipe. O Ministério da Saúde, o pessoal do SAMU, do Ministério da Saúde em Brasília, ligou para parabenizar a Diretoria do Bem-Estar Animal aqui de Florianópolis pela criação do SAMU VET, o carro que vai atender animais em casos de urgência. Só que parabenizou, achou legal tal iniciativa, mas pediu que eles retirem o nome SAMU porque já é uma marca registrada para atendimento de pessoas. Ou seja, fizeram uma cachorrada com o nosso SAMU VET. Por hoje era isso, uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Martini, boa noite, até amanhã. Martini que se despede aqui do nosso telão para já trazer as informações que vem na sequência do Oswaldo Sagaz, que também está conosco ao vivo aqui dentro do TV Com 20 Horas, 8h17. Tudo bem, Sagaz? Boa noite, qual é a informação? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, Felipe, na sexta-feira acabou aí a campanha de vacinação contra a hepatite B, mas ela foi prorrogada. Então as doses estão disponíveis em qualquer unidade de saúde de todo o estado. Devem ser vacinadas crianças a partir do 1º ano de idade, jovens e adultos de até 49 anos. Devem ser vacinadas, então, todas essas pessoas nessas faixas etárias. É importante lembrar também que a imunização é feita em 3 doses. Então, mesmo quem já tomou, precisa tomar a segunda dose, que deve ser feita 1 mês após a primeira e a terceira 6 meses depois. Então aí fica esse recado para todo mundo que está acompanhando o TV Com 20 Horas, não conseguiu tomar a vacina contra a hepatite B, a campanha foi até sexta-feira, ela foi prorrogada e as doses estão disponíveis no posto de saúde mais próximo aí da sua casa. Felipe. Tá bom, obrigado, Sagaz, pelas informações. 8h18 agora. Vamos às imagens do trânsito aqui na Grande Florianópolis, na Avenida Gustavo Anchar. Agora o movimento é bem tranquilo. Hoje cedo, um fato curioso, né? Cedo não, por volta de 3h30, 4 horas da tarde, tem se repetido dia a dia. O congestionamento em direção ao continente tem se formado cada vez mais cedo e terminado também alguns dias cedo. Por exemplo, hoje 4 horas da tarde, 4h30, toda a Gustavo Richard estava parada, a Ercílio Luz também, o que permaneceu por cerca de 3 horas. Por volta das 7 da noite, já não tinha mais praticamente nenhum carro circulando. Nós já tivemos situações bem complicadas que se estenderam aí até quase 9 horas da noite. Mais adiante temos as imagens das pontes, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, movimento intenso, mas sem fila. Depois Via Expressa Continental, BR-282, movimento tranquilo também por aí. E a região de São José, com a imagem da BR-101, da Autopista Litoral Sul, quilômetro 204, próximo ao Ceasa e aos Correios. Adiante tem Biguaçu, movimento também tranquilo aí na região. Daqui a pouco você lembra daquelas mudanças no trevo de Forquilhinhas aqui da Grande Florianópolis? Será que elas resolveram o problema do tráfego ali da região? Em instantes.